Bem, enfim, graça e paz a todos vocês. Nós estamos em Corinto. Vocês já observaram que nós primeiro fizemos a terceira viagem de Paulo e agora estamos fazendo a segunda. A segunda viagem de Paulo praticamente termina aqui. Ele vem de Atenas e vem para cá, para Corinto. Daqui de Corinto ele começa a descer novamente para ir para Antioquia da Síria, da onde ele começou. Então, hoje de tarde, então, nós vamos fazer Atenas. Então, agora estamos em Corinto. Aqui, no capítulo 18 de Atos, está escrito assim: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Vamos ver o que mais nós tínhamos que ver sobre Corinto. A nossa guia já explicou, mas no tempo de Paulo, Corinto tinha uma população mais ou menos de 300 mil pessoas e era um lugar, Paulo viu aquilo como um lugar fácil e mais propenso para ele começar sozinho. Quando ele chegou de Atenas, ele veio para Atenas sozinho. Era uma cidade muito conhecida pela sua maldade, muito bem situada, com um centro comercial e turístico, muito dinheiro, muitos vícios, muita prostituição por causa do porto. Havia marinheiros, e onde tem marinheiros, porto, tem prostituição. E novas religiões e filosofias eram muito bem recebidas em Corinto. Corinto era a capital da Acaia, dessa região. A segunda, outra cidade mais importante era Éfeso. Aqui, no versículo 5, nós vamos ver que quando Paulo chegou em Corinto, ele encontra, não é? Ele encontra dois judeus, um casal de judeus que tinha sido expulso de Roma pelo imperador Cláudio. E esse casal também tinha a mesma profissão de Paulo, era Áquila e Priscila. E aí Paulo se juntou a eles e começou a viver com eles e a trabalhar. E aos sábados ele dava o seu testemunho na sinagoga. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, porque eles tinham ficado lá, lembra? Então, eles trouxeram ajuda missionária para Paulo. Então, Paulo não precisou mais ficar o tempo todo da semana fazendo tendas. Ele pôde dedicar todo o seu tempo para a pregação do Evangelho. Aí, nós vamos ver que Paulo tinha enfrentado a oposição dos judeus, desde a Bereia, Tessalônica, e ele foi praticamente obrigado a sair. Mas aqui em Corinto, a oposição dos judeus vai ajudar para que Paulo ficasse mais determinado a permanecer e trabalhar. Nós vamos ver que no versículo 6 de Atos 18, ele ficou, eu vou ler para vocês, versículo 6, opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes aos judeus: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga.
Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então nós vemos aqui que essa oposição que veio só ajudou para que Paulo ficasse mais determinado. E ele aqui sacode as mãos, sacode a poeira e diz: eu estou livre do sangue de vocês. Eu não vou responder pelo sangue de vocês, porque eu preguei, eu entreguei, vocês rejeitaram. Isso é um ponto que eu gostaria de lembrar. Às vezes nós somos muito rápidos, pregamos e queremos que as pessoas se rendam. Eu, particularmente, eu acho que uma vez em cada 3 anos eu faço um apelo. Porque eu creio que o apelo é lá de dentro. O primeiro apelo no coração foi no dia de Pentecoste. Foi o povo que ouviu a palavra pregada pelo apóstolo Pedro. E o Pedro disse: agora, que faremos? Ele trouxe a solução. Então, às vezes nós temos pressa, nós precisamos pregar. A Bíblia diz: um semeia, outro rega, outro vai colher, mas quem dá o crescimento é Deus. Nós somos muito apressados, meus irmãos, nós pregamos, quem salva é o Senhor. Você tem que se preocupar em pregar a palavra de Deus, uma vez que o poder está na semente, não está no semeador. Eu posso semear uma semente, se ela não tiver vida nela, não vai brotar, porque o semeador não dá vida para a semente. A vida está na semente. A semente é a palavra de Deus. Quanto mais eu prego a palavra de Deus, Deus se incumbe de fazê-la brotar. Então, você vê aqui, Paulo, ele pregou ali a palavra e logo depois ele vai ver que Deus trouxe uma resposta tremenda para ele. Nós vemos aqui que eles rejeitaram. A culpa não foi de Paulo. Paulo fez a parte dele. Eu dou. Se você joga fora, já não é comigo. Eu dou. Se você não recebe, se você rejeita, já não é mais comigo. Eu estou livre. Eu entreguei. Então, o que vai acontecer é que Deus, na sua infinita misericórdia, abriu o coração de Tício Justo, um irmão nosso querido, porque nessa hora Paulo precisava tanto disso. Ele morava do lado da sinagoga e ele abriu a casa para Paulo pregar. Olha aí um ponto de pregação maravilhoso. Paulo se sentiu acolhido. Ele podia fazer aquilo que Deus mandou na casa desse homem, Tício Justo. E aí até o chefe da sinagoga se converteu. O nome dele era Crispo. Crispo, o chefe da sinagoga, se converteu. Para quê? Para quê? Com isso, a comunidade judaica em Corinto ficou furiosa. Tentaram silenciar Paulo e, com certeza, as coisas ficaram tão difíceis que o apóstolo pensou até em desistir. Nesse momento, entra o socorro. Está escrito aqui assim: mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. E aí à noite vem um consolo, vem uma visão. É tão bom ver que Paulo tem visões à noite, né? À noite foi assim, lá no mar, para ele vir para Troade, para entrar em Corinto. Agora ele vai ter uma visão. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe dizia: não temas, pelo contrário, fala, e não te cales, porquanto eu estou contigo, ninguém ousará te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade.
Ah, depois de um negócio desse, até eu, Paulinho. Olha só quem está com ele ali falando. Não temas, eu gosto desse negócio. Quantas vezes na Bíblia você vê a pessoa ali agonizando, sem saber o que fazer, com medo mesmo. E Deus chega dizendo, não temas. Você lembra que Jesus veio aqui para acalmar aquela tempestade que estava no coração de Paulo, naquela circunstância difícil? Deus fez assim com Abraão. Abraão estava lá, veio do Egito, e agora? E agora? E Deus aparece para ele e diz, ô Abraão, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Não temas, Abraão, o teu galardão será sobremodo grande. Que mais poderás me dar, se um filho tu não me deste? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, um escravo nascido na minha casa, Senhor. Deus disse para ele, não, Abraão, não será este o teu herdeiro, será um filho nascido de ti. Nós temos certeza que esse diálogo foi à noite, porque Deus diz, vem aqui, Abraão, vem cá. Vem cá. Agora olha para o céu e conta as estrelas, vê se tu podes enumerá-las, pois assim vai ser a tua descendência. Será tão numerosa que de numerosa ninguém poderá contar. Porque se alguém puder contar as estrelas do céu, também contará a tua descendência, que será numerosa como a areia que está na praia do mar. Deus ali diz para ele, não temas. Abraão saiu dali revigorado. Lá nós vemos em Gênesis, no capítulo 26, não é? Quando Isaac foi expulso da terra dos filisteus, que atravessou todo o deserto, e abre poço, e eles tomam, e abre o segundo, e eles tomam, e abre o terceiro, chega em Berseba, e agora? Deus aparece para Isaac, em Gênesis 26, e diz para ele, eu sou o Senhor, o Deus do teu pai Abraão, não temas, porque eu estou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Não temas. Ele estava, coitado, ali a mercê, e agora para onde eu vou, com todo o meu povo, ele corria risco de ser saqueado. O maior inimigo dele era Ismael. Os ismaelitas saqueavam o povo no caminho. Então, depois nós vemos mais uma vez Deus falar com Jacó, quando Jacó tinha que mudar para o Egito com toda a sua família. Jacó estava aflito, sem saber o que fazer, lá em Gênesis 46, e Deus diz para ele uma coisa linda, linda, linda. Deus diz, não temas descer para o Egito, eu descerei contigo. Pense o que é isso. Eu descerei contigo para o Egito e te farei voltar. Olhe bem, como Deus vem sempre dando esse não temas. Ele faz isso com Josafá em 2 Crônicas, faz isso com Daniel em Daniel 10. Não foi assim que o anjo disse para Maria? Não temas. Olha, você precisa catar isso daqui, pegar, pescar esses momentos de pessoas de Deus, filhos de Deus. Isso não é pecado. Eu fiquei aflita, falta de fé. Não, não, não. Se fosse falta de fé, esse pecado, essa aí, Deus não ia lá consolar. E na hora que você está aflita, você diz, Senhor, o Senhor disse, não temas, consolou Abraão. O Senhor consolou Isaac, dizendo, não temas. O Senhor consolou Jacó, dizendo, não temas. O Senhor consolou Josafá, dizendo, não temas. O Senhor consolou Daniel, dizendo, não temas. O Senhor consolou Maria, dizendo, não temas. Faz com que esse não temas seja vívido no meu coração agora. Procura isso.
A gente aprende com os exemplos bíblicos. Depois que Paulinho, então, recebeu essa palavra, a Bíblia diz, no versículo 11, e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, para quem já estava querendo ir embora, ainda ficou 1 ano e meio, ensinando entre eles a palavra de Deus. Isso é um espetáculo. Nós vemos aqui uma coisa. Jesus já havia aparecido a Paulo, mas aqui nós vemos ele se manifestado. Paulo agora vai ser levado para a corte. Ele era um cidadão romano, sabia se defender. Mas os judeus vão levar Paulo para a corte. Porque não querem que ele fique em Corinto. Ele ficou lá pregando, mas os judeus não querem. E por isso havia ontem o nosso guia nos ensinou que um procônsul fica 1 ano, não é? Então, enquanto aconteceu isso, e Paulo estava lá ensinando e fazendo o melhor que Deus tinha mandado ele fazer, não sei o nome do procônsul que estava lá, a Bíblia não diz. Mas os judeus estavam esperando, estavam achando que aquele procônsul que estava lá era muito, muito tolerante com Paulo. Então, agora vai mudar o procônsul. Mudou o procônsul. Aí, quando vem esse procônsul chamado Gálio, os judeus disseram, então, esse daí agora com esse a gente consegue. A que a gente consegue acabar com a raça desse coisa, por minha conta, não está escrito assim. Nós vamos conseguir. Aí a Bíblia diz aqui assim, que os judeus, quando porém Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram a tribunal, dizendo, olhe a acusação. Este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar, porque ele tinha direito, ele era cidadão romano, quando Gálio não deixou, disse, praticamente não precisa. Falou para os judeus, se fosse, com efeito, alguma injustiça ou crime de maior gravidade, judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Meus irmãos, eu quero que você dê uma olhada nisso. Paulo não pôde falar porque não precisou. E agora, como é que os judeus ficaram? Este também, seguramente Pereira, também é a favor de Paulo. Aí os gregos estavam lá. Pegaram o acusador, o chefe dos acusadores, Sóstenes, deram-lhe uma sova. Deram-lhe uma surra. Olha o que está escrito na Bíblia. Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga. Lembra que antes era Crispo? Crispo se converteu ao cristianismo, entrou Sóstenes e o espancaram diante do tribunal. Gálio, o procônsul, todavia não se incomodava com essas coisas. Deixou bater. Eu acho esse momento assim, um momento em que eles foram envergonhados. Esse povo que se levantou contra Paulo em Corinto foi envergonhado. Eu creio que foi Jesus Cristo que tomou a frente naquela situação. Ele não permitiu nem que Paulo falasse. Né? Se lembra daquela palavra que está escrita em Isaías 54? Nenhuma língua que se levante contra ti prosperará. Porque ali Paulo não teve que abrir a boca, que era um momento bom para ele abrir, ele era cidadão romano. Mas Gálio não precisou.
Galho simplesmente disse: isso é fofoca de vocês. Isso é um negócio de vocês. Se vira aí. E o povo deu uma surra em Sóstenes. Então, depois que acontece isso, nós vamos ver que Paulo ainda ficou muitos dias, não é? Ficou muitos dias em Corinto, a Bíblia diz, e tem um negócio aqui que nós podíamos chamar a atenção. Eu sei que o nosso momento aqui não é tão longo. Quando Jesus Cristo diz para Paulo: pois eu tenho muito povo aqui em Corinto. Jesus Cristo não disse: eu tenho todos de Corinto. Ele diz: eu tenho muito. Aqui surge um assunto muito comentado na igreja. Pessoas gostam de fazer contenda com isso que se chama a eleição. As pessoas que não compreendem a eleição, elas acham assim que é uma ofensa ao amor de Deus, porque parece que Deus escolheu uns para o céu, outros para o inferno. Não é isso. Primeiro, Deus é o único Criador. É Ele que criou e cria e continuará a criar todas as pessoas. Ele não cria uns para dar de presente para o diabo. Pelo contrário, Jesus Cristo veio, ele mandou o filho dele comprar todos os que procedem de todo povo, raça, tribo e nação. Então, o preço foi pago por todos. E Deus mesmo diz no livro do profeta Ezequiel: eu não tenho prazer na morte do perverso. O meu desejo é que todos se convertam para que tenham vida. Então, quando Jesus Cristo diz: eu tenho muito povo nesta cidade, é porque ele sabe que muitos que vão ouvir vão rejeitar. Olha, Deus nunca tirou do homem a liberdade de escolher. Quando ele botou lá no jardim, fez o homem, botou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, ele disse: de todas as árvores do jardim comerás livremente, menos de uma. A árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha, ele mostrou a consequência. Você é livre para escolher. Mas se você escolhe a morte, você vai morrer. Você é responsável pelas suas escolhas. É muito difícil isso. Isso é difícil de ensinarmos para os nossos filhos. Porque a pessoa é livre para escolher o que é certo, mas quando ela escolhe o que é errado, ela é escrava. Então Deus, mesmo com o pecado, depois do pecado, ele não tirou de nós, pecadores, o direito de escolhermos. Não tirou. Portanto, muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Lembra que uma vez Jesus Cristo, falando sobre o reino dos céus, ele disse: o reino dos céus é comparado a uma rede de arrastão, que lançada ao mar traz muitos peixes. Depois vão ser escolhidos. Uns para o mar, outros ficam. Porque nós sabemos que as pessoas ouvem, mas não querem. Elas rejeitam. Não é? Eu já ouvi gente me dizer: essa é a sua fé. Essa é a sua fé. Para mim não serve. Uma vez eu ia subindo assim no Morro Dona Marta, pá. A casa de Maria Marta faz uma esquina assim. Quando eu vinha descendo ali, eu dei de frente. Eu ando sempre depressa, e só que vinha descendo assim um homem com um revólver na mão. E eu conhecia aquele homem, um jovem lindo. Aí deu de frente comigo. Ele se assustou comigo e eu com ele. E ele disse: desculpe. E eu disse para ele: meu filho, entra
para tomar um café comigo. Entra que eu quero falar de alguém que te ama tanto. Ele disse para mim não serve mais. Eu disse, meu filho, só ouve um pouquinho. Ele disse, admiro a senhora, mas para mim não serve mais. Foi embora. Depois de 3 anos, ele foi preso. E lá do presídio ele mandou o filho dele falar comigo e pediu uma Bíblia. E eu tinha ganho uma Bíblia de capa azul que tinha sido feita na Coreia. Eu era louca por aquela Bíblia, porque tinha isso aqui, a brochura toda dourada, e eu nem lia a Bíblia, era mais para ter. E eu tinha aquela. Eu mandei. No dia que o corpo dele foi enterrado, foi encontrado, foi num balde de lixo, com aquela Bíblia por cima. Foi oferecido a ele. Ele disse, para mim não serve mais. Não serve mais. Quantas pessoas ouvem? Muitos serão chamados, nem todos serão escolhidos. Quantas pessoas ouviram a palavra de Deus lá na sinagoga de Corinto? Quem foi que veio? Alguns. Lá em Atenas, alguns. Então, quando Jesus Cristo diz, olha, não temas, pelo contrário, não fala, não te cales, porquanto eu estou contigo, ninguém te ousará fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Ele estava dizendo que nem todos viriam, mas como Paulo não sabia quem viria, então era Paulo pregar, para que todos ouvissem. Por dentre aqueles que ouvissem, alguns viriam. Então, daqui de Corinto, depois disso, é que Paulo começa a falar e ele vai começar a terceira viagem. Ele vai descendo daqui de Corinto, ele leva a Priscila e Áquila com ele, ele já vai descendo para Antioquia. E daqui ele deixa Priscila e Áquila em Éfeso, não sabemos quanto tempo ele ficou em Éfeso. A Bíblia diz que lá rogaram que permanecesse mais algum tempo, mas não cedeu. E se despedindo, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Foi para Cesareia para desembarcar em Jerusalém. E assim termina a segunda viagem de Paulo. Quando ele vier, então ele já vem para a terceira que nós fizemos, mas ainda vamos falar em Atenas. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.